Nosso Deus e Pai, em nome do teu maravilhoso Filho, Senhor Jesus, entramos em oração em tua presença. E nesta oração, neste momento, nós venhamos, como teu servo Davi, implorar ao Senhor ardentemente pelo teu socorro, pelo socorro de Deus, porque os dias são maus. As pessoas estão como o Senhor disse, seria avarenta, desumana. Tudo que o Senhor anunciou, meu Pai, está se cumprindo, ou já se cumpriu. E hoje vivemos dias difíceis, onde o amor e a fé de muitos têm se apagado, a apostasia tem tomado conta dos corações. Então, Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda, Senhor, a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tenha de misericórdia, ó Senhor, pois a ti clamamos todos os dias. Alegra a minha alma, Senhor, pois a ti, Senhor, levanto e entrego minha alma, pois só tu, Senhor, é bom. E pronto para perdoar, o Senhor perdoa-nos de qualquer que seja a nossa falha. Porque, meu Senhor, para ti não existe nem pecadinho e nem pecadão. Todo pecado para o Senhor é pecado. Tanto faz matar uma pessoa, cometer um adultério, um roubo, como contar uma mentira. O tamanho do pecado é o mesmo. Para o homem, sim, existem classificações de pecado. Eles dizem que tem uns que são mais graves e tem outros que são relevantes. Não é isso que o Senhor falou. Pecado é pecado. Tanto faz matar uma pessoa como dizer uma mentira. Tu, Senhor, é bom, muito bom, bom demais. Bom ao ponto de dar o teu filho a nós. Tu, Senhor, está pronto para perdoar todas as nossas falhas, os nossos erros. Tu, Senhor, é misericordioso e compassivo. Então, Senhor, ajuda-nos, pois a ti invocamos. Invocamos a tua abundante benignidade que o Senhor prometeu para todos os que te invocam. Dai ouvido, Senhor, à minha oração, às nossas orações. Atende, Senhor, a voz da nossa súplica. No dia da minha angústia, eu clamo a ti. Portanto, ó Deus, tu me respondes. Porque não há Deus semelhante a ti. Os que existem por aí são obras de mão de homens. Então, atende, meu Pai, a necessidade desse Caleb. Ele está necessitado, Senhor. Ele está precisado da compaixão e da misericórdia do Senhor. Eu não sei qual que é a luta,
Eu não sei qual a dificuldade que ele enfrenta nos dias atuais, mas eu sei que ele está passando por uma luta. Porque se o Senhor o chamou, se o Senhor o escolheu, ele está passando por uma luta. Porque ele está andando, caminhando contra a maré deste mundo. Então, não há aquele que serve a ti, não há aquele que foi chamado por ti que não está vivendo uma luta, uma dificuldade, um obstáculo, um problema. E nós te louvamos por isso, meu Pai. Gratos somos por tua compaixão. Agradeça a Deus por ele ter escolhido você, Caleb. Foi ele que te chamou. Ele que te escolheu. Talvez você não vê nem condições e nem sabe por que foi chamado. Mas Deus o sabe. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa essa palavra. Abençoa esses momentos que vamos passar aqui. Senhor, nós estamos aqui para aprender tua palavra. Então, fale conosco. Uma palavra muda a nossa vida. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus, queridos. Vamos à palavra de hoje. Você está com a Bíblia aí, abra aí Mateus. Em Mateus capítulo 14. Sempre na nossa live, pessoal, esteja com a Bíblia, que assim a gente sempre vai meditar numa palavra. Porque sem a palavra de Deus, a nossa estada aqui é vã. E nós vamos falar hoje de quando Jesus andou sobre as águas. Isso aconteceu logo depois da morte de João Batista. Ele estava com a grande multidão orando ao monte, e a hora avançou, e não tinha comida, como alimentar aquelas pessoas. Os discípulos até sugeriram dispensar a multidão, né? Dispensar aquela multidão para que elas fossem comer. Mas o Senhor falou, não, vamos dar de comer a nós mesmos, a eles. Aí perguntou quem tinha pães, quem tinha peixe, e ele então, tomando aqueles pães e peixes, ele fez a multiplicação daqueles pães. E um detalhe interessante na multiplicação, o jovem que tinha os pães e os peixes, o Senhor Jesus tomou dele, multiplicou e mandou que os discípulos repartissem para a multidão. Ele não deixou que a multidão viesse. Ele mandou que os discípulos servissem a multidão. E então, quando terminaram de servir a multidão, gente, tinha sobrado. Pessoal, todo mundo se saciou. E a Bíblia relata que era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí ele pegou, então, aquele cesto que sobraram, uns pedaços, e ele deu para o rapaz, dono dos peixes. Não é interessante? Porque, aparentemente, ele deu os peixes para Jesus. Então, ele iria ficar sem nada. Mas ele recebeu 12 cestos cheios de pão. Pedaços de pão. Pela lógica, era para ele ficar sem nada. Mas ele recebeu muitas vezes mais. Por isso é que o Senhor Jesus disse para a gente dar. Mais bem-aventurado é quem dá do que aquele que recebe. E o que recebeu só saciou a fome. Mas aquele jovem não. Além dele saciar a fome dele, ele ainda tinha pães e peixes para vários dias saciar a fome dele.
Mas o que eu quero falar hoje com você não é isso, não. Eu quero falar de Jesus andando sobre as águas. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia aquela multidão. Você vê que sempre depois da reunião que Jesus fazia, ele dava atendimento ao povo. A mesma coisa que nós também procuramos fazer. Muitas vezes a pessoa ela quer falar com o pastor e ela procura o pastor depois da reunião, tem 3, 4 pessoas na frente dela, ela está com um problema sério e, por causa da demora, ela acaba indo embora e perde a bênção. Não faça isso. Espere, aguarde para você receber a sua bênção, tá? Para que eles fossem para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. E é chegada já a tarde, e ele estava ali só. Então, veja bem, outro ponto interessante. Nós oramos na igreja, nas reuniões na igreja, mas é fundamental que você tenha o seu momento com Deus. Você, Caleb, tenha o seu momento com Deus. Lá em Mateus mesmo ele diz para quando você for orar a Deus, você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e falar com Deus em secreto. Isso é fundamental, porque na igreja nós unimos a fé, mas em casa nós expressamos a fé, a crença em Deus. Porque na igreja Deus está porque tem muita gente, e ele diz que onde houvesse 2 ou mais pessoas, ele estaria. Mas se você crê que ele está em você, que ele habita em você, então você tira tempos em casa, sozinho, para falar com ele. E falar com ele não é aquela oração repetitiva. O falar com ele é você expressar a ele coisas que você não fala com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai, com o irmão, que você não fala com ninguém. São essas coisas que você deve expressar a Jesus. Porque talvez você pense que você está escondendo. Mas ele sabe de tudo, só está esperando você confessar a ele ou falar com ele em oração para que ele possa livrar você deste mal. Voltando aqui ao estudo. E ele estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Porque para ele tanto fazia andar na terra como no mar. A natureza obedecia a ele. Obedecia não, perdão. A natureza obedece a ele. A natureza não se revoltou contra ele. A natureza é revoltada contra a natureza, contra a raça humana. A raça humana, por causa do pecado de Adão, da semente de Adão que há em nós, a natureza é revoltada conosco. Você vê que para você conseguir alguma coisa da terra é uma dificuldade. É uma dificuldade. O lavrador planta a semente, não chove, não colhe, é um perrengue. Mas para Deus, não. A natureza foi criada por Ele, para Ele, para servir tanto a nós quanto a Ele. Mas por causa do pecado de Adão, a desobediência, a natureza se revoltou contra o homem. E esse mundo jaz do maligno, por isso você que é de Deus, tudo que você vai fazer e tenta fazer, parece que é mais difícil. Não é verdade?
Aí diz aqui no versículo 25, vai andando sobre as águas. Os discípulos estavam no barco, esperando ele. Nem pensou, como que o Senhor vai vir se não tem barco na praia? Como que ele vai vir? Ninguém pensou nisso. Mas o próprio Deus fez com que eles esquecessem desse fato, desse pequeno detalhe. E os discípulos, vendo andar sobre as águas, se assustaram, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Ainda hoje, se você vê alguém andando sobre as águas, quem é? É um fantasma. Porque só o Senhor Jesus e Pedro andou sobre as águas. E Pedro andou pouco, não andou muito não, porque o mar se revoltou contra ele. Aí diz aqui, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, não tenha medo. Sou eu. Não temas. Como que eles não iam temer, vendo um homem andar sobre as águas, Jesus andar sobre as águas? É coisa de hoje, nos dias de hoje, causa medo, espanto. Você imagina lá naquele tempo atrás. E Pedro então disse: Pedro sempre foi o mais atirado, o mais atrevido. Pedro, ele até foi chamado para o ministério por causa desse espírito impetuoso dele. E muitas vezes, você lendo no Evangelho, você lendo no livro de Atos, você vai ver o Senhor repreendendo Pedro, orientando, ensinando Pedro. Porque Pedro, ele era muito tapado, ele era muito religioso, ele se tornou muito religioso. Pedro foi um problema sério para Paulo, o ministério de Saulo. Você lê o livro de Atos, você vai ver as contendas que Pedro causava com Paulo, por causa das maneiras com que Paulo agia. Ele não concordava muito, porque ele era 8 é 8, 2 é 2, 4 é 4. Isso para nós é assim. Para Deus, não. Para Deus não é assim. Deus não age, pessoal. Uma coisa que você tem que entender. Deus, ele não age assim. Assim, ó. Deus, ele age como ele quer. Ele é Deus. Como ele quer. Não existe o certo ou o errado para Deus. Ele faz do jeito que ele quer fazer. Ah, eu recebi um milagre porque eu fiz isso e isso. Se você fizer isso, você também vai receber o milagre. Talvez não. Porque Deus quis que você fizesse isso, isso e isso. Mas para aquela outra pessoa que está com o mesmo problema seu, talvez Deus queira que ela faça aquilo, mais aquilo outro, e mais isso aqui. Quem está entendendo? Deixa eu ver. Porque é interessante você entender isso. Não existe, gente, uma fórmula. Não existe uma fórmula para Deus agir. Deus age. Você crê? Creio. Deus age. Não tem uma regra. Não tem uma regra. É como tem certos pastores que dizem que a pessoa que é batizada pelo Espírito Santo, ela tem que falar em línguas. Talvez não. Talvez não. A pessoa só é batizada pelo Espírito Santo depois do batismo nas águas. Não. Talvez não. Não tente querer criar regras para Deus agir. Deus age do jeito dele, no tempo dele, na vontade dele. Ele chega a dizer que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia.
quem ele quiser ter misericórdia. Não existe uma forma, ó, é assim. Ó, se você for assim, você é de Deus. Não. Não. Não se esqueça que ele chamou Nabucodonosor de meu servo. E o que Nabucodonosor fez, pastor? Pegou o povo judeu e levou de escravo para a Babilônia, e Deus chamou ele de meu servo. E aí? Bacana, né? Deus é maravilhoso. E Pedro, então, disse: se és o Senhor, manda-me ir aqui, ter contigo, por cima das águas. E ele disse para Pedro: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Veja só, aconteceu exatamente o que ele falou. Pedro teve coragem de descer do barco e começar a caminhar sobre o mar. Caminhar sobre o mar. É isso aqui que eu queria frisar com vocês. Exatamente isso. Quando a bênção sua está próxima de chegar, tudo se levanta contra você. Parece que você está em pecado. Parece que Deus não te ouve. Parece que tudo se voltou contra você, Deus abriu mão de você, Deus não tem interesse em você. Tudo. Porque o mundo, ele não quer que você glorifique a Deus. Porque todos nós já fomos servos do diabo. E agora nós queremos voltar a servir a Deus. Então, o mundo, ele se levanta. O que Pedro fez ali foi maravilhoso. Só ele, na história do mundo, andou sobre as águas. Mas por que ele afundou? Porque ele olhou, tirou os olhos de Jesus e se preocupou com a profundidade do mar, com as ondas fortes, com o vento. Ele olhou para as circunstâncias que estavam à sua volta. E o que aconteceu com ele? Sentindo o vento forte, olhando para a circunstância, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E olha que interessante, na hora que ele clamou, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Uma coisa interessante, né, que a gente, analisando essa mensagem, a gente vê que Pedro era pescador, gente, desde criança. Que pescador que não sabe nadar? Todos sabem nadar. Então, por que ele teve medo e clamou por socorro se ele estava afundando, se ele sabia nadar? Era só ele começar a nadar e ir até o barco. Ele não tinha andado muito, não. Só que o que acontece? Ele esqueceu que ele sabia nadar. Tamanho medo que ele estava, que ele sentiu, por causa da circunstância. Então, nós temos que olhar para as promessas de Deus, olhar para as promessas de Deus e crer, independente das vozes que você está ouvindo, independente da circunstância, das situações que estão envolvendo aquela promessa de Deus. Ela vai se cumprir, se a sua fé não for pequena. Se a sua fé não for pequena. Jesus praticamente teve que levar ele no colo, porque ele não conseguia mais andar sobre as águas. E assim ele está fazendo com muitas pessoas, que outrora tinham uma fé aguerrida, mas por causa das circunstâncias, a pessoa perde a fé. Por exemplo,
Dar aqui um exemplo para você, simples. Você caiu de cama, não consegue ir para a igreja mais. Aí a pessoa já começa a botar na cabeça que ela está fraca, que ela não consegue mais ter comunhão com Deus. Tem nada uma coisa a ver com a outra, pessoal. Se você tem ele contigo, onde você estiver, ele vai estar com você. A igreja a gente congrega, porque temos condições de ir à igreja. Mas se um dia nós não tivermos mais condição física de ir, ele vai estar conosco onde nós estivermos. Onde nós estivermos. A gente vê muitas pessoas, a gente vai visitar Caleb, você já deve ter visto isso, e o Caleb está acamado já há algum tempo, ele já perdeu o brilho, ele já perdeu a fé. As palavras dele é só palavra de derrota. Satanás já entrou na mente dele para fazer ele confessar derrota, confessar fracasso, confessar ruína. Não sai mais uma palavra de fé da pessoa. Por que isso acontece? Exatamente por isso. Pequena fé. Pequena fé. Então, não seja de pequena fé. Creia. Independente da situação, Deus está com você. Ele te chamou, não foi a Igreja Universal que te chamou, não foi o seu pastor que te chamou, foi Deus quem chamou você. Está escrito, queridos. Olha o que está escrito. Todos que vinde a mim, só vem se o Pai enviar. Então, se você está aqui, é porque o Pai te enviou. Deus enviou você. E se Deus enviou você, ele te escolheu. Agora, cabe você se fazer escolhido. Cabe você crer que ele é com você, independentemente da circunstância. Talvez até o seu pastor disse que você não é de Deus, que você é isso, que você é aquilo. Ele não está dentro de você. Ele não está dentro de você. Você sabe se você é de Deus ou não. O que vem de fora não pode nos atingir. Você vê que o barco é tão pequenininho, né? O barco é tão pequenininho e o barco vence o mar. Ele vai por cima das ondas, não faz igual Pedro, não. Ele vai por cima das ondas, vence o mar. O que faz um barco afundar? Problema dele ou a água que entra dentro dele? Os problemas exterior, circunstanciais, entra no barco, aí o barco afunda. Se a água não entrar no barco, ele passa a vida inteira sobre as ondas do mar. Então, não deixe circunstância, situações, problemas externos entrar dentro da sua fé, porque você foi escolhido por Deus. Amém? Digam graças a Deus. Era isso que eu queria falar para você. Não deixe problemas exterior abalar a sua fé. Você sabe que você é de Deus. E alguém pode dizer, obreira, fulana, você não é de Deus. Porque você está vivendo essa situação. Porque você está vivendo esse problema. Não deixa essa voz entrar, não. Amarra essa voz. Fala, está amarrado. Eu sou de Deus. Eu fui escolhida por Deus. Diga aí, eu fui escolhido por Deus. Você foi escolhido. Eu tenho certeza disso. Então, não deixe nada, nem ninguém, tirar isso de você. Porque o que o diabo mais quer é que você comece a confessar derrota. Não confesse derrota. Não confesse derrota. Só vitória. Você pode estar vivendo hoje, todo mundo está vendo a sua derrota, seu fracasso. Não confesse. Deixa eles verem. Lá na frente, eles vão ter que reconhecer que Deus é com você. Tá certo? Vamos fazer uma oração para nós encerrar a nossa live. Curva aí a sua cabeça.
Meu Pai, meu Jesus querido, os dias são maus, meu Deus. Inimigos não faltam. Todo dia, dentro da nossa própria casa, nós enfrentamos inimigos ferozes, que muitas vezes tentam até nos abalar. Pedimos a Ti, ó Deus, tem misericórdia de nós. Fecha os nossos ouvidos para a palavra de morte, para a circunstância. Não deixe, meu Pai, que venhamos ser como Pedro. Neste dia, ele estava vencendo tudo, mas ele teve medo. E quantas vezes, Senhor, nós temos medo de tomar certas atitudes, temos medo de fazer certas coisas, porque alguém disse que não ia dar certo. Então, meu Jesus querido, tire de nós esse medo, meu Pai, de irmos até o Senhor, que é a coisa mais difícil que tem. Olha só o que a natureza fez com Pedro. Pedro só pediu para ir até o Senhor. E o Senhor falou: Pedro, venha até mim, Pedro. E Pedro então desceu do barco, mas a natureza, o diabo se levantou, porque esse mundo jaz do maligno, e impediu com que Pedro chegasse até o Senhor. Meu Deus, não permita que a circunstância, fatos, acontecimentos, impeça-nos de chegarmos a Ti, Senhor. Porque só o Senhor tem a palavra da salvação eterna. Só o Senhor. E é o que nós mais almejamos, Senhor. É a nossa salvação. Então, nada, meu Pai, não deixe que nada venha nos impedir. Não deixe que o medo venha nos possuir, mas que venhamos permanecer firmes no nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os Calebes, Senhor, pois eu entrego todos nas tuas mãos. Em nome de Jesus.